Boa tarde a todos. Vamos dando continuidade ao nosso encontro. Bom, nós vamos agora seguir com a doutora Amélis Maroni, com o tema O Cão Farejador, uma interlocução entre Jung e Simondon. Um pouquinho sobre a doutora. Professora doutora em Antropologia. Durante 35 anos foi professora de graduação e pós-graduação na Unicamp. Fez parte da pós-graduação no doutorado inter e multidisciplinar em Ciências Sociais. As pesquisas que orientou passavam por 3 crivos: Antropologia, Psicanálise e Ciência Política. Junto com esse exercício profissional na universidade, passou a exercer também como psicoterapeuta e análises, supervisões e grupos de estudo. Há muitos anos tem um blog, Porque Bolas. Aposentada pela Unicamp, fundou também um canal chamado Compondo com Gaia, e nele continua oferecendo cursos sobre Christopher Bolas. Autora de dezenas de artigos e livros como A Estratégia da Recusa, Jung, o Poeta da Alma, Individuação e Coletividade, Figuras da Imaginação, Fotografando o Invisível, Ensaios de Psicanálise, Cinema e Literatura, Vestígios, que são Epifanias e Individuações, e O Terror de Ser Deixada. Doutora Maroni, um prazer tê-la conosco. Por favor. Então, eu vou apresentar o Cão Farejador, mas eu vou fazer de uma maneira muito particular, porque eu me sinto aqui com vocês completamente em casa. Então, eu vou trazer um pouco as vísceras desse cachorro, tá? Eu entrei no consultório do Roberto Gambini em maio de 1985, há 40 anos atrás. E quando o Cão Farejador ficou pronto em maio de 2025, eu falei, nossa, eis uma etapa que está se fechando, porque eu penso que esse livro encerra algo que eu persegui durante 40 anos. Eu sou uma pessoa muito determinada e uma certa, eu não diria obsessiva. Eu tenho uma pergunta. E a pergunta, enquanto não foi respondida, ela me atormentou. Por isso eu não gosto da IA, porque eu gosto de perguntas que me atormentam e que eu possa ir respondendo parcialmente. Mas quando eu entrei no consultório do Roberto Gambini em maio de 1985, eu pus o pé na soleira da porta e me bateu uma intuição. Eu nunca mais vou sair daqui. E aí eu pensei, nossa, mas que intuição louca que foi essa? Nunca mais vou sair daqui. E, de fato, nunca mais saí. Então, eu penso que foi uma marca muito profunda na minha vida, a análise com o Roberto Gambini, mas mais profunda ainda foi o motivo pelo qual eu o procurei. Eu estava vivendo algo que eu não compreendia. Eu era socióloga, uma bem-sucedida socióloga, que estava deixando de ser. E eu não compreendia como é que eu podia deixar de ser, já que eu estava entusiasmada de ter entrado na Unicamp e entusiasmada com um livro que deu muito certo, que todo mundo gostou, chamado A Estratégia da Recusa, que trabalhava em torno das greves de maio de 78, com o presidente Lula, que então estava fundando praticamente, né, o sindicato de São Bernardo, e que teve greves espontâneas em 78, que fundaram comissões de fábrica. Eu estudei as comissões de fábrica nas greves de maio de 78. Para isso, eu vivi na favela do Parque Bristol e Jardim San Savério durante 4 anos, para eu poder conversar com os operários nas comunidades eclesiais de base, com o padre Ricardo, que a Igreja Católica, naquela época, era uma espécie, né, de braço da esquerda que derrubou, inclusive, a ditadura. Aí começaram as greves de maio de 78, espontâneas, e fundavam comissões de fábrica.
para meu desgosto, né, em seguida, o Lula acabou com as comissões de fábrica. Eu fiquei com muita raiva do Lula. E o meu livro, A Estratégia da Recusa, faz uma crítica, inclusive, ao sindicato. Depois, ele fundou o Partido dos Trabalhadores, todos os intelectuais se refugiaram no Partido dos Trabalhadores e a coisa caminhou para um outro lugar, inesperado para todos, e que foi muito bem. Aí eu esqueci que eu estava com raiva dele, mas passou. Mas quando eu vi as comissões de fábrica todas destruídas pelo próprio sindicato, que não queria autonomia dessas comissões de fábrica, eu fiquei com muita raiva. Mas depois passou, realmente passou. Eu penso que o Lula ainda bem que temos o Lula, porque senão estaríamos numa situação muito pior do que estamos. Mas aí eu estava entusiasmada em 1985, 84, entrei na Unicamp através desse livro. Era um livro assim que as pessoas gostaram muito. E eu comecei num processo muito estranho para mim, onde eu ia deixando de funcionar. É uma coisa assim inacreditável, um processo de individuação radical. Porque você deixa de funcionar mesmo gostando dos seus objetos nos quais você está investido. Que diabo que é isso? Eu nunca tinha lido uma linha de psicanálise. Uma amiga em comum, porque o Roberto Gambini tinha dado aula no departamento que eu estava, que era o Departamento de Ciência Política, e uma amiga em comum, que eu não diria que era muito minha amiga, mas era amiga do Gambini, falou para mim, vai procurar o Gambini. E eu fui. Graças a Deus eu fui. Se eu tivesse caído nas mãos da psicanálise, meu destino seria outro. Procurei o Gambini e ele me acompanhou, me sustentou. Foi uma dádiva esse encontro que nunca acabou de acabar. Porque uma vez que você tem um analista que é muito importante na sua vida, você continua conversando com ele o resto dos seus dias. E ele continua falando com você. É muito interessante esse processo de introjeção. E eu continuo com ele. Mas é muita coincidência para mim ter ido para lá em maio de 1985 e estar aqui em maio de 2025. Hoje é 1º de junho, mas o livro saiu ontem. O livro saiu ontem. Hoje é maio, então estamos em maio de 2025. Então, melhor ainda, né? E eu penso que com esse livro eu encerro um capítulo. O que aconteceu nesses 40 anos de busca? Eu penso que teve um paradoxo aí que eu vivi, que todos nós vivemos, não fui só eu, que foi de ter vivido alguma coisa muito radical, muito radical. E eu escrevi vários livros sobre Jung, vários. Mas os meus livros não conseguiam pegar a minha experiência. Era como se eu não tivesse recursos no próprio Jung para encontrar a minha experiência. Hoje eu compreendo muito bem que o século XX leu o Jung de uma maneira e que no século XXI nós podemos ler de uma maneira muito diferente. Porque isso é o valor de um grande clássico, né? Um autor clássico. Ele perdura porque cada século consegue lê-lo com uma atmosfera emocional diferente. Então, hoje eu leio o Jung de uma maneira muito diferente do que eu lia no século XX. E, finalmente, consegui alcançar a minha experiência, o que foi muito confortador para mim. Porque os livros que eu escrevi antes, eu não conseguia alcançar essa experiência. Porque o Jung, no século XX, ele foi lido, eu penso que por todos, por mim inclusive, nós individuávamos aquilo que já estava individuado. E eu penso que o Jung era mais radical do que isso, mas eu não conseguia ler no Jung o que estava escrito lá. É muito curioso isso também, né? Porque o autor não está escondendo, ele mostrou tudo, mas a gente não consegue ler o que está escrito. De uma maneira nova, de uma maneira mais radical. Então, eu
depois de muitos anos, eu saí do Roberto Gambini e resolvi fazer uma coisa que só precisa ser um pouco doido para fazer. E eu fiz. Eu fui para a psicanálise e varri a psicanálise, pelo menos em 5 autores, procurando onde é que eles tinham metido o processo de individuação, que era o que me interessava no Jung. Eles não trabalhavam com esse conceito. E por mais que eu procurasse, eu não encontrei nada. Eu fiquei muito impressionada com isso, né? Por que o Jung tinha conseguido ir por esta chave e por que a psicanálise não foi? Quando eu escrevi o meu primeiro livro sobre Jung, que foi minha tese de doutorado, O Jung, o Poeta da Alma, eu sofri uma tortura psicológica no meio da esquerda. Eu que tinha escrito um livro que a esquerda tinha amado. Mas fui para o Jung e eu fui muito torturada. Eu não posso ter outro nome para isso. Eu estava num departamento de esquerda, bem de esquerda, e as pessoas não podiam ouvir falar em Nietzsche, Heidegger e Jung. Não podiam ouvir falar. Um colega meu do Departamento de Ciência Política me falou: Aminelis, você é nazista não pelo que você fala ou pelo que você age. Você é nazista porque você lê Rousseau, Nietzsche, Heidegger e Jung. Eu falei, estou frita. Eles me colocaram lá num canto e não olharam mais para mim durante décadas. O que eu achei bom, porque aí eu fiquei esquecida e fui fazer o que eu queria, porque eu nunca deixo de fazer o que eu quero. O que o meu self me diz, né? Como o meu self me guia. Mas eu fui muito, foi assim, foi um campo de tortura cada vez que alguém me perguntava o que eu fazia, né? Qual era a minha famosa linha de pesquisa. Muito preconceituosos, não é preconceito contra mim, era preconceito contra esses autores que hoje não tem mais preconceito contra um Nietzsche. Ele ficou muito chique. Nem contra um Heidegger. Ele ficou muito chique. O Jung ainda não ficou chique. Não ficou. Então, você fala em Jung, ainda na universidade, é muito difícil. Mas aí eu me atrevi a percorrer a psicanálise. E aonde eu fui na psicanálise, eu recebi o mesmíssimo tratamento. Ou seja, foram 40 anos de exílio. Por exílio, estando no meio da área psi. Na semana, acho que foi retrasada, o Christian Dunker, não gostou de uma coisa que eu escrevi, e ele foi no UOL e falou: Aminelis é uma terapeuta junguiana da Unicamp. E eu rebati falando, ele errou 3 vezes. Eu não sou terapeuta, eu não sou junguiana e eu não sou da Unicamp. Eu não sou junguiana porque eu não me filio a alguma coisa, a algum autor, e trato ele como um totem. Eu gosto muito do Jung e muitas coisas, mas eu não vou dizer eu sou junguiana. Não sou. Eu sou pluralista, como o Jung foi. Eu acho que um grande valor do Jung é ser pluralista e perspectivista. Isso eu sou. Então, no meu blog, Porque Bolas, todas as linhas da psicanálise cabem. Eu convido todos a escrever, inclusive vocês. Tem espaço para todo mundo, o blog é português e inglês e muito lido. Acho que é um dos únicos blogs que sobraram que é muito lido, internacionalmente, inclusive. Então, por favor, escrevam que vocês serão muito bem acolhidos. Mas então, estava eu na psicanálise procurando se eles tinham algum ruído sobre o processo de individuação. Não tinham. Eu posso garantir para vocês, ninguém conhece esse conceito. E depois eu fiz análise em várias linhas. Eu fui com os bionianos, que eu gostei muito das análises bionianas. O Bion é um autor que se aproxima muito e de maneira muito, assim, tem várias aproximações com o Jung. Ele é um indiano e ele tem uma psicanálise que eu acho os bionianos mais acolhedores que os outros. Depois eu fui para o Ferenczi um pouco, para o próprio Freud, para o Donald Winnicott.
que tem coisas maravilhosas também. E, finalmente, eu encontrei o Christopher Bolas, um grande rejeitado na psicanálise. E rejeitado com rejeitado se dá bem. Então, eu me dei muito bem com o Christopher Bolas. Ele tem... Eu trouxe até um livro que depois eu vou dar para minha amiga Andréa, que é da Sarah Nettonton, que fui eu que produzi junto à editora Escuta, e que ela é uma espécie de embaixadora do Bolas no mundo. E ela fala, olha, nos meus cursos de Bolas, quem está presente lá são os junguianos. Então, eu acho que esse detalhe é muito importante, porque Bolas tem uma sensibilidade romântica e tem... Ele nunca leu Jung, mas ele tem uma coincidência na expansão da vida que é muito próxima do Jung. Eu acho que quem é junguiano e lê Bolas se reconhece. Opa, tem um amigo aqui, camarada, né? Então, eu comecei a fazer, a trabalhar com o Bolas. Ele descobriu o meu blog, coisa que eu fiquei muito feliz, e passou a manter contato comigo. E o blog está aí. Vocês, se quiserem, né, entrem e escrevam nele, que serão muito bem-vindos. Mas, dito isso, eu entrei de novo num campo de desolação. Estudei muito, mas eu não encontrava nada que pudesse me aproximar. Por quê? Porque eu sou muito intuitiva, muito, muito, muito. Eu realmente enxergo uns 30 anos lá na frente. Modéstia à parte, ruídos, fiapos, mas eu pego. E quando eu vivi o processo de individuação, eu falei, isto aqui é o futuro. Isto que é o futuro. Por isso que eu grudei tanto no Jung. Porque eu penso que o processo de individuação, tal como ele descreveu, é o futuro. Aliás, essa minha intuição, eu vejo revelada nos dias atuais, porque eu acho que nós estamos passando processos individuantes radicais. E se a gente tiver essa lente, a gente enxerga com muito mais otimismo o cerco que estamos envolvidos. De um lado, a extrema-direita, de outro lado, a crise climática. E a gente espremido entre os dois, sem saber se vai sobreviver amanhã, porque, aliás, nos roubaram o amanhã, né? Tem mais amanhã. Então, eu penso que eu estava por volta de 2014 muito desolada, quando eu reconheço que eu tive a minha segunda individuação. Não é que foi a segunda individuação, eu acho que a gente se individua o tempo todo. Aqui hoje nós estamos nos individuando. Hoje eu penso assim. Mas individuação que você possa realmente parar e falar, eu sei descrever isso que está acontecendo. Eu sei o processo disso, eu posso descrever. Isso é raro, é mais na idade adulta, e a gente passa, quando consegue sobreviver bastante, a gente passa por várias individuações na idade adulta. Estava em 2014, desolada, porque não tinha encontrado nada na psicanálise, e fui a um congresso que mudou minha vida. E que foi um congresso organizado pelo Eduardo Viveiros de Castro, Débora Danovski e Bruno Latour, chamado Os 1000 Nomes de Gaia. Tem 2 volumes que vocês podem comprar, que é o resultado de todo o congresso. Mas nos 1000 Nomes de Gaia, os antropólogos tomaram a frente da crise climática e colocaram a crise climática no horizonte. Então, tudo que o Eduardo Viveiros de Castro fala, a Débora Danovski, o livro dele, o último, né, que é o... Agora me fugiu o nome, mas é O Passado Está por Vir e o Futuro Alguma Coisa, que foi lançado em 2014, nesse congresso. Eu fiquei, nossa, mudou a minha percepção de mundo, porque realmente foi uma semana de congresso com os maiores nomes da antropologia, todo mundo falando em crise climática. Eu acordei, literalmente eu acordei para o problema. E quando eu acordei, eu pensei, nossa, estamos realmente numa situação muito grave, né? E estava falando a Isabelle Stanger. Isabelle Stanger trabalhou junto com Ilya Prigogine, ela era química, depois ela foi para a filosofia e depois ela foi para a antropologia.
E ela estava falando e eu levantei a minha santa mãozinha, está no YouTube isso, e falei para ela, tudo que você falou é Jung. Ela teve um acesso, porque todo mundo tem acesso quando se fala em Jung. E ela me respondeu, eu não conheci Jung, eu não gosto do Jung, tudo que eu estou falando é Gilbert Simondon. Eu falei, ai, muito obrigada, minha senhora. Saí de lá e fui comprar o livro do Gilbert Simondon. E eu, assim, o Simondon é um autor francês que escreveu esse livro, A Individuação à Luz das Noções de Forma e Informação, em 1958. E ele só entra, assim, começa a ter congressos, e a obra dele é publicada em 2005. Então, ele fica um longo período exilado. Quem o reconhece desde sempre é o Deleuze e o Guattari, que desde 1966 eles trabalham com Simondon. Eu diria que o Antiédipo e os Mil Platôs não existiriam sem o Simondon. Então, quando eu encontrei o Simondon, e eu falei para Isabelle Stanguet, tudo que você fala é Jung, essa questão me atravessou, porque não era Jung, mas era o Simondon, mas eu tinha reconhecido algo do Jung ali. Aí eu tive uma outra assim, chave na vida e comecei a ler o Simondon, com vários professores particulares. Um deles, Ricardo César Cardoso, eu estou com ele há 8 anos, com aulas particulares todas as semanas, porque o autor é muito difícil. Não é que é difícil, ler até é simples. O problema é compreender, porque os autores, quando eles são assim, originais, eles usam o vocabulário que tem na área. Só que eles estão falando outra coisa. E para você descobrir isso é muito difícil. Ele não usa notas de rodapé. Mas eu, que conhecia muito Jung, cheirei o Jung por tudo. E falei, não, esse cara leu Jung. E, de fato, ele leu, ele cita algumas vezes, e ele gosta muito dos alquimistas. Então, eu falei, bom, aqui eu posso ficar, porque o Simondon, hoje, ele é o autor que mais ecoou na área da filosofia, na área da antropologia. Não existiria antropologia contemporânea de Eduardo Viveiros de Castro, Bruno Latour, se não existisse o Simondon. Isso é notável. Então, e também na filosofia, Deleuze e Guattari, que são os mais importantes nomes da filosofia, são herdeiros do Simondon. Então, eu fiquei muito... O Georges Agamben, o Derrida, enfim, todos os nomes grandes da filosofia hoje bebem no Simondon. Antropologia também, e todas as áreas. Então, eu fiquei muito entusiasmada porque eu reconheci traços, rastros do Jung no Simondon. E passei a estudá-lo. E durante 10 anos, todas as semanas, porque é difícil, porque ele é um novo mundo, é uma nova ontologia. E a gente tem dificuldade de compreender isso usando os mesmos nomes. Então, eu fui muito assim, persistente. E aí me aconteceu uma coisa que sempre me acontece, na verdade, desde sempre, que eu tenho uns operários na mente. E eu vou lendo, estudando, pesquisando, e, de repente, o livro cai. Eu faço uma espécie de download. Quem estava falando? A Sônia. São os insights da alma do mundo. Eu penso que é isso. Né? De repente, cai. Vem inteiro. Mas aí eu tenho que camelar muito para pesquisar e encontrar, né, todo um campo de pesquisa rigorosa que eu sei fazer. Mas o livro em si, ele acontece. Eu acho que o Paulo, que antes estava fazendo aquela bela performance para a gente, entende disso. Porque os artistas entendem disso. Né? Eles caem, acontece para eles. Né? Muito mais do que para um intelectual. Mas para intelectual também acontece. Então, eu fiz esse download e dele saiu O Cão Farejador.
que são ensaios Jung e Simondon. Agora eu vou falar um pouco do livro. Mas o Cão Farejador, chama-se Cão Farejador, porque quem fez foi a minha intuição, junto com esse download. Por isso eu não posso falar em outros lugares, só aqui. Eu sei que serei bem-vinda falando isso. Mas o Cão Farejador é assim, sem esse cachorro eu não teria feito esse livro, impossível. Porque o Simondon não usa nota de rodapé. Ele cita o Jung umas 4, 5 vezes ao longo de um livro de 600 páginas. Então, eu não tinha base para falar Jung está aqui, Jung está ali. Com o cachorro, eu me senti suficientemente à vontade para dizer não. Eu intuo que o Simondon leu do Jung. Eu tive esse atrevimento. O Simondon leu isso do Jung. É um ensaio. E são pistas de um cachorro. Mas eu acho que eu sou bem certeira nessas pistas. Então, o que eu fiz nesse livro? Primeiro, eu retomei uma coisa que, infelizmente, no movimento junguiano ficou fora de moda, que é a divergência entre Freud e Jung. Eu acho que a divergência entre Freud e Jung mostra, eu gosto muito da procedência, de ver a procedência dos conceitos. Como um conceito nasce? Procedência e emergência. Quem me ensinou isso foi o bigodudo do Nietzsche. Ele não pensa mais em origem, ele pensa em procedência e emergência. Então, de onde um conceito procede? Eu penso que sem a divergência entre Freud e Jung, não é possível perceber a importância da experiência de individuação no Jung. Porque foi exatamente na ruptura com Freud e Jung que o Jung entrou no processo de individuação. E foi radicalíssimo o processo de individuação dele. Tão radical que eu falo isso, mas me valendo das próprias palavras do Jung. Toda a teoria dele é para explicitar o seu processo individuante. Eu acho essa ideia muito boa. Por quê? Porque o Jung não é um autor kantiano, onde tem a relação sujeito-objeto e, através da relação sujeito-objeto, se produz conhecimento. Eu penso que todo o conhecimento do Jung vem da sua experiência individuante. E ele foi construindo assim, um grande fabricador de conceitos, como ele mesmo se diz. Ele foi construindo um sem número de conceitos para dar sustentação para aquilo que lhe pareceu realmente um acontecimento na vida dele, que foi o processo de individuação. O Sonu Chandazani, naquele livro que todo mundo gosta, e eu gosto também, mais ou menos, não gosto tanto, da ciência moderna do Jung, não me lembro agora o nome direitinho, mas tem um item, se vocês forem lá, vocês encontram, que é Jung sem Freud. Jung sem Freud entrou na moda com o Hillman, entrou na moda com o Gigerich, entrou na moda com os comentadores mais atuais, e eu acho que Jung sem Freud não sustenta o melhor do Jung, que é o seu processo de individuação. Então, é na ruptura que o Jung vive um processo de individuação e detalha esse processo. E eu tento, nesse livro, Cão Farejador, construir por que é que eles, afinal, divergiram. E eu vou por um caminho que eu não vi nenhum outro comentador percorrer, que é a ideia de um complexo paterno. O Freud, ele tentava dar a mão para o Jung insistentemente, queria fazê-lo príncipe herdeiro da psicanálise. Era muito importante o Jung para ele. Mas sabemos que com o freudismo é preciso usar um anel de identificação, né? Ou seja, você engole a teoria ou você não fica. Sabemos disso. É assim até hoje. E o Jung, ele tinha uma singularidade que não lhe permitiu ficar naquele lugar que o Freud queria que ele ficasse.
Então, eu penso que toda a divergência entre eles se deu muito em torno de um complexo paterno. Os winnicottianos adoram falar que o problema do Jung é a mãe. O Winnicott diz isso, o Zélico Loparic diz isso, que produziu um livro sobre Jung que eu não gostei também, e ele fica insistindo na mãe, que a mãe do Jung foi o pai. E eu não leio assim, eu leio que ele, pelo contrário, a Emilia Jung tinha muitos problemas, inclusive psíquicos, mas o Jung se identificava com ela, não se identificava com o pai. Por quê? Porque o pai tinha uma fé que era burocrata, não tinha uma fé viva. Então, e para o Jung era muito importante. O Jung tem uma sensibilidade romântica, burkhartiana, uma sensibilidade schopenhaueriana, que não lhe permite caminhar pela seara iluminista. Então, isso daí o agrediu muito, o fato do pai não ter uma fé viva e ter uma fé burocrática. Ora, o que ele vai encontrar no Freud? A mesma coisa. O dogma da sexualidade não me permite uma fé, uma psicanálise viva, me permite uma psicanálise burocrática. Para mim, a chave é a mesma na mente do Jung. Então, ele não fica com Freud, cai fora. E o Freud recebe isso muito mal, porque eu penso assim, que os junguianos eles têm um afeto muito aberto e muito plural. A psicanálise não tem. A psicanálise briga pelos seus totens. Briga muito. Gosto muito do Bolas, porque ele fala o que existe na psicanálise é uma guerra entre as escolas. Essa guerra vai acabar com a psicanálise e isso se chama fascismo na psicanálise. Ele não tem papas na língua. E eu acho que é isso mesmo. Quando o Dunker fala a Mineres é uma terapeuta junguiana da Unicamp, ele está me xingando. Ele não está tecendo um comentário qualquer. Ele está me rebaixando. E isso é muito comum dentro da psicanálise. Um lacaniano dá risada de um winnicottiano, que dá risada de... Uma coisa assim, que, dentro dos institutos de formação, que, aliás, eu nunca fiz nenhum, e me orgulho, é realmente uma guerra entre as escolas. Eu acho que os junguianos são muito mais pluralistas, muito mais tolerantes com as epistemês alheias. Tanto é assim que hoje eu penso que o movimento junguiano deu uma bela de uma virada, e está alcançando temas novos que é impossível para a psicanálise alcançar. Impossível, gente, porque a psicanálise tem um corpo muito mais fechado. Então, por exemplo, a Madame Roudinesco, Elisabeth Roudinesco, ela fez uma entrevista na CUT, que a CUT teve que tirar do ar, tanto que as feministas criticaram, os trans criticaram, o movimento LGBTQIA+, criticaram, porque ela não admite nem gênero. Descolou da sexualidade masculina e feminino e começou com esse papo de gênero. Ela não... É reacionária, literalmente reacionária. Eu penso que o movimento junguiano está nadando de braçada, porque para o Jung nunca existiu o indivíduo. O indivíduo é fruto de uma época. É fortemente assim. Não existe indivíduo fora da sociedade, fora da política e fora da cultura. Então, a atualização de quem é esse indivíduo, isso seria junguiano hoje. E os junguianos, eles abraçaram isso, né? Então, ir para os congressos junguianos, hoje eu gosto muito, porque eu aprendo muito de todos os lados. Cadê a Júlia? Está aí. Está lá. A Júlia está lá, minha amiga. Então, isso daí é muito forte hoje no movimento junguiano, né? Abrir esse indivíduo para aquilo que a sociedade está produzindo como novas construções sociais, políticas e culturais. Então, eu penso que hoje o movimento junguiano está assim, caminhando fortemente, né, numa direção
muito progressista, muito de esquerda, muito revolucionária, que eu gosto, e a psicanálise está parada, amedrontada, não abre o bico, mas nem em relação à crise climática, uma coisa assim. Você fala, não, mas será que eles... Em que mundo eles vivem, né? Porque eles se fecharam. Porque não tem jeito de abrir a teoria como o movimento junguiano está abrindo. Não tem jeito. Tem algumas pessoas na psicanálise, Jo Gondar, que é uma ferenciana, a Mariana Pombo, que escreveu um livro muito bom, ancorado no Preciado, que, vamos dizer assim, está retomando a ideia de um gênero fluido, de um gênero sem gênero, né? Que o Preciado fez muitas críticas à psicanálise e está conseguindo abrir um pouco, mas desmanchando o masculino e feminino. Eu não sei até onde vai isso, mas eu não vejo a psicanálise se abrir para os temas novos. Ela se abre com muita dificuldade. Porque para o Freud é hobbesiano, gente. É só ler Mal-Estar da Civilização que a gente descobre isso. Ele é fortemente hobbesiano. É muito engraçado isso. Teve um artigo, nem sei se eu estou falando muito, mas vou terminar. Teve um artigo do Hélio Pellegrino, que infelizmente faleceu, mas ele produziu um artigo na Folha de São Paulo, um artigo velho, mas que todo mundo ainda lê, que é Pacto Social e Pacto Edipiano. É muito interessante o artigo porque é a forma de pensar da psicanálise. Ou seja, quando você regride, você encontra, você desfaz aquilo que é o mais nobre na psicanálise, que é Édipo, e você entra para as pulsões parciais. A regressão leva ao fascismo, e o fascismo desmancha o pacto social. Então, para ter um pacto social, é preciso edipianizar a sociedade. É assim que eles pensam. E eles pensam isso com o Thomas Hobbes, do Leviatã, né, que é um autor do qual a gente sai correndo. Mas é isso que eles pensam. Sai correndo. O Bolas, ele veio para o CEP. O CEP é um centro de estudo psicanalítico de São Paulo, dirigido pelo Ernesto alguma coisa que eu não lembro. Ele veio, tinha 450 psicanalistas. Foi um acontecimento, não sei se alguém de vocês esteve nesse encontro, foi dia 14 de março. Um lindo, querido, veio no sentido de digital, né? Fez uma virtual, fez uma palestra. E eu resolvi fazer uma pergunta para ele. Depois até fiquei arrependida, porque eu não queria que ele falasse tão mal assim, que eu gosto dele, né? Mas eu perguntei, você estava lá, Eda? Estava. Estava na minha casa, inclusive. Eu perguntei para ele, Christopher, como é que você vê a regressão? Porque a regressão, eu penso que, sim, pode levar para o fascista. Todo fascista vive uma regressão nostálgica. Menina veste rosa, menino veste azul, né? Eles são nostálgicos. A Terra é plana. São nostálgicos reacionários. Eles vivem a regressão assim. Mas é possível viver a regressão de outra maneira. Aí eu perguntei para o Bolas, o que você acha da regressão? Ele me respondeu assim, literalmente. Fiquei assustada com ele. Amneris, a regressão nos leva para os primatas assassinos. Eu falei, ai meu Deus, por que fui eu fazer essa pergunta? Para os primatas assassinos? Não. Não é por aí que eu queria pensar, mas isso daí me doeu, porque a psicanálise tem esse esquema, gente. Saiu de Édipo, foi para as pulsões parciais, chega aos primatas assassinos. Bom, é possível ler a regressão de outra maneira? Talvez aí é que eu gostaria de chegar. Eu penso que com a ajuda do Simondon, mas com a minha experiência lá de 1984, 85, que eu vivi uma regressão radical, o Jung usa esse termo
no capítulo 3 da energia psíquica, que eu sugiro que vocês leiam com lupa esse capítulo, porque ele é diferente do Eu e o Inconsciente e é diferente de outras obras que o Jung publicou. Porque o Jung ele é múltiplo. Tem um Jung para cada um de nós, ou para cada corrente. O meu Jung é diferente do Jung dos outros comentadores, mas está lá no Jung. Eu cito o Jung, eu pego com lupa os textos do Jung. A regressão para o Jung é uma tentativa de buscar outros mundos possíveis, outros virtuais, para repropor uma nova paisagem anímica e psíquica, que ele não sabe bem como é que se dá, hein? Ele não tem conceitos para fazer a regressão e a progressão, mas ele sabe que existe a regressão e a progressão. E ele sabe que cada vez que a gente se individua, a gente encontra a diferença em nós mesmos. Quando a gente encontra a diferença em nós mesmos, a gente encontra abertura para a diferença. Por isso que o Jung, eu penso que o Jung, lido com as lentes que eu ofereço no Cão Farejador, abre um Jung animista. Fortemente animista, por onde nós podemos caminhar, porque o momento agora pede que nós saiamos do antropocentrismo, porque é o antropocentrismo que está nos matando, ou seja, essa excelência inacreditável que é o homem, assim posto por toda a filosofia durante 2.500 anos, assim posto por todas as ciências. O George Agamben, naquele livro maravilhoso dele chamado O Aberto, tem um capítulo chamado Máquina Antropológica. Desculpe, Máquina Antropocêntrica, onde ele vai mostrando que todas as ciências, durante 2.500 anos, se esmeraram em separar o homem do animal. Deu no que deu. Deu no que deu. Os animais não pensam, os animais não sentem. Toda a natureza está disponível para uso do homem, esse ser de excelência. Estamos caindo no abismo com essa ideia. Então é preciso abrir para todos os seres, visíveis e invisíveis, inclusive os deuses, temos que abrir para todos os seres. Então eu penso que a individuação tem essa marca. Eu criei isso e ofereço para vocês. Cada um de nós tem um grau de outramento. Tem gente que tem uma capacidade muito grande de se tornar outro. Várias vezes na vida, em vários processos. Tem gente que tem uma capacidade menor de se tornar outro. Mas com isso a gente tem uma abertura para a alteridade, ou um fechamento para a alteridade. O fascismo odeia a alteridade. Ele odeia a diferença, porque eles têm um grau de outramento zero. Eles viraram pedra já. Eles não se individuam. Realmente é assim. Mas quem tem um grau de outramento maior, que sofre vários processos, ou grupos que sofrem vários processos individuantes, tem uma maior abertura para a alteridade. O que tem de diferente começar com o Jung da individuação e na divergência com Freud? Aí é uma discussão que eu mantenho com vários outros comentadores. O Jung está pensando em energia. Ele não está pensando em alargamento instintual. Todo mundo caiu nesta chave, gente. É raro, eu não encontrei outros autores que trabalham a ideia de energia. Como é que essa energia se funda? Ele está buscando isso desde o Schopenhauer. Essa energia se funda através do que ele chama relação entre os opostos. Não são os opostos. É da relação entre os opostos que a energia se funda. Essa ideia desse campo energético, de onde tudo provém, desculpe a precisão conceitual, mas no parágrafo 73 de Tipos Psicológicos, ele diz: a energia, juntamente com a sua linguagem, que é a imagem, é a mãe de todas as possibilidades e a resposta a todas as perguntas. Então, é de onde tudo provém. Esse pensamento vem dos pré-socráticos, não é? O que o Simondon vai fazer é construir a ideia de energia como sendo a meta-estabilidade ou o pré-individual.
Então, é um campo potencial energético, fortemente, com forte densidade, com forte tensão, o máximo de tensão, do qual pula um germe e, por transdução, aparece o indivíduo, todos os indivíduos, os mitos, a ciência, os objetos técnicos, os humanos, os animais, tudo provém do mesmo campo. Isso é muito importante, porque se tudo provém do mesmo campo, dá para ter comunicação entre os campos. Agora, se você tem uma máquina antropocêntrica que separa o homem dos demais seres, não tem campo comum. É uma questão chave de informação e de comunicação. Precisa ter um campo tensionado de onde tudo provém para ter uma relação e uma comunicação entre todos os seres. Eu acho que disso depende a existência a nossa persistir no planeta. Porque, como disse alguém, a Sônia, a natureza ela vai se refazer. Ela vai sacudir assim, nós vamos cair para outro canto, nós vamos morrer, né? Porque nós temos uma construção cultural que está se mostrando mortífera, necropolítica, e que vai nos levar para o abismo. Então, eu penso que reorganizar as nossas categorias de conhecimento, neste momento, é fundamental. Nos tornarmos artistas, e não cientistas com C maiúsculo, falando como aquela idiota da Pasternak, que bobagem, que bobagem que essa mulher fez, podia ficar fora do currículo dela, fez questão que ficasse dentro. Mas eu penso que estamos num momento de reformulação das nossas categorias de conhecimento, que podem ser através dos autores já lidos e relidos. O Jung é um deles. É preciso reler o Jung com outras lentes. O que eu fiz no livro foi isso. A primeira parte é retomar a divergência entre Freud e Jung, apontar a importância da experiência de individuação do Jung, que é radical, dizer que toda a obra dele, todos os conceitos giram em torno da individuação, desta individuação, parar de pensar a individuação como um impulso, alguma coisa que a gente chega assim, né? É só, sei lá, pensar no selfie que ele desce. Não, a individuação é um processo radical, muito bem documentado pelo Jung, mas a gente tem que ir nos textos certos. Eu penso que o capítulo 3 de Energia Psíquica, o eu e o inconsciente, menos o eu e o inconsciente, e Memória, Sonhos e Reflexões, dão a ideia do que seja essa experiência de individuação no Jung. E, se vocês quiserem, na segunda parte do livro, eu individuei o Jung através do Simondon. Eu trouxe à tona um Jung simondoniano, que me custou muito para fazer, 40 anos. Me custou 40 anos. Eu estou fechando o meu maio de 1985, quando eu fui no Gambini e intuí. Eu nunca mais saio daqui. Mas que diabo de intuição é essa? Ela se comprovou 40 anos depois. Realmente não conseguia sair. Eu não conseguia sair porque eu não conseguia traduzir minha própria experiência. Hoje eu consegui. E eu penso que o Cão Farejador é meu último livro sobre Jung. Nessa agonia que eu vivi, tentando trazer à tona uma compreensão da individuação que eu não conseguia. E realmente ter participado dos 1000 Nomes de Gaia e a Isabelle Stanger me ridicularizado, não vou falar assim também, achado, não é de Jung, é Simondon, ela quebrou um galhão para mim naquele momento. Porque realmente eu estudei o Simondon muito, passo a passo, né? E eu penso que o Simondon, ele leu sim Jung, ele leu esses textos que eu anuncio com o cachorro, são pistas, são intuições, e ele não existe. Eu acho que o Simondon é tão grande, que ele existiria sem Jung, mas não seria o mesmo Simondon. Esse Simondon que nós temos é com Jung. Sinto muito para os simondonianos. Eu penso que vou ter 3 grandes
frentes inimigas com esse livro. Um serão, porque eu mostro que o Jung, quando cai fora do Freud, ele inaugurou um outro percurso cultural. Foi isso que eu tento falar. Um percurso cultural que é da individuação. Isso vai parar no Simondon e isso vai parar no Deleuze e Guattari. Então, eu penso que os simondonianos não vão gostar desse livro, porque os simondonianos eles querem que o Simondon tenha lido Freud. Eu li vários comentadores e eles falam assim, acho que o Simondon não leu bem o Freud. Se ele tivesse lido bem, ele seria freudiano. Não, ele não seria, porque o freudismo é o antropocentrismo mais agudo que nós conhecemos. Tanto assim que eu escutei durante 40 anos. Uma coisa é o instinto dos animais, outra coisa é a pulsão dos homens. Não vamos fazer confusão. Não tem pontes aqui. 40 anos eu ouvi isso, para o meu desgosto. Então, eu penso que não, que nós precisamos fazer novos parentes, né? Como diz a dona Haraway. E nossos novos parentes são os animais, são todos os seres vivos. Para isso, precisa categorias de conhecimento, e não o que nós fizemos com a máquina antropocêntrica, que tão bem o George Agamben insiste, né? Então, eu fiz esses dois movimentos. Valorizei o processo de individuação, mostrei que tem um outro percurso civilizatório, além da psicanálise e do patriarcalismo, desculpe, mas tem outro percurso civilizatório, e que eu vejo isso todos os dias, gente. Movimento LGBTQIA+, Krenak, povos originários, quilombola, tudo isso são individuações em curso, fricções ontológicas em curso, que seria impossível se as categorias de conhecimento continuassem as mesmas do século XX. Então, foi isso que eu tentei fazer, e espero que vocês gostem do livro. Eu vou dar 3 livros. Um para o meu amigo artista, que eu conheci hoje, o Paulo. Outro para o Gambini e outro para o Fernando. Tá bom? Os demais serão vendidos aqui a preço de editora, R$50, tá? Que é o preço que eu paguei na editora. E eu disponibilizo para vocês. Tá bom? Agora, se vocês me fizerem perguntas, eu vou amar. Não sei se eu... Não, em primeiro lugar, é delicioso ouvir sua trajetória, né, que eu acompanho há décadas, sou quase uma parceira dessa trajetória toda. Não imaginei você chegando em Simondon desta maneira, acho que é muito esclarecedor. E como ficaria, né, se você parasse no Bolas? Eu vou dizer para vocês, o Bolas, eu gosto muito do Bolas. Ele tem uma sensibilidade romântica. E eu sou curadora na editora Nós de 3 livros dele. O Momento Freudiano, que o título engana, ele está dizendo que é possível ir se diferenciando do próprio Freud, mas aqui tem um texto chamado O que é Teoria, que ele dá uma chave importantíssima para quem é pluralista e perspectivista. Porque o Jung é pluralista e perspectivista. Ele, na divergência entre Freud e Jung, ele fala, olha, se o cara tiver uma problemática muito sexual, é melhor que vocês atendam com Freud. Se ele tiver uma problemática muito do poder, é melhor que vocês atendam com Adler.
ele tem essa vocação pluralista e perspectivista. Agora, o Jung faz uma coisa que eu penso que é uma coisa romântica, difícil. Eu, antes de ler o Jung, eu li, durante mais de 10 anos, o Jean-Jacques Rousseau. E o Jean-Jacques Rousseau, ele só trabalha com paradoxos. Vale dizer, ele te deixa louco. Acredita, ele te deixa louco. Porque cada livro ele vai por um caminho, cada parágrafo ele vai por um caminho, então você não tem ponto mediano nenhum. Nenhum. Então, eu penso que o Jung também tem esse vício romântico. Ele muda a perspectiva no mesmo texto, sem pedir licença e sem avisar que está fazendo isso. Então, a gente fica muito... ler Jung é uma dificuldade imensa. Isso que eu quero dizer, é muito difícil. Porque ele está com algumas chaves escondidas. O pluralismo e o perspectivismo é uma dessas chaves escondidas. O que o Bolas faz, que também é um pluralista perspectivista? Ele fala uma coisa que é muito importante hoje, se quisermos alcançar a justiça epistêmica, porque hoje o que está na ordem do dia é a justiça epistêmica. Vale dizer, os povos originários têm sim direito a ter uma medicina, os quilombolas têm direito a ter uma medicina, a ter uma arte. Não é só o Ocidente e a ciência com C maiúscula que merece ser considerado uma epistemologia. Então, a justiça epistêmica nos convoca para ter várias epistemês. Como é que pode funcionar isso? O Bolas, que é um parentesco com Jung, e que todos os junguianos vão gostar, ele é contra a teocracia da consciência. O Jung também era contra a teocracia da consciência. Vale dizer, o inconsciente é a chave. Né? O inconsciente é a chave da própria criatividade. O Bolas tem isso. Então, ele propõe um pluralismo, um perspectivismo, em que você possa internalizar várias linhas epistemológicas. No consultório, isso é uma chave, gente. Porque no consultório você muda de epistemês. Né? Se você for um pluralista, você muda de epistemê e acompanha o teu paciente onde ele está. Agora, se você é de linha única, linha única, você perde um pouco o teu paciente, porque ele tem vários traços e várias possibilidades de ser acompanhado. Vale dizer, todas as psicanálises têm uma contribuição a dar. E nós podemos estar com elas, de alguma maneira, presentes, internalizadas. Eu acho que esse texto, que é teoria, é uma chave muito importante para quem é pluralista e perspectivista. O outro livro que fui eu que fiz a curadoria. E eu fiz essa curadoria de propósito. É Segure-os Antes que Caiam. Esse livro é maravilhoso, gente. Mas eu dei muita risada quando eu encontrei esse livro do Bolas. Porque ele fala do colapso e da regressão, mas assim, é tão levinha, que eu falo, gente, se ele encontra uma regressão individuante, o que ele faz, né? Mas ele tem muito boas intenções, ele muda completamente o setting. Quando tem um paciente em colapso, ele fica com o paciente o fim de semana inteira, ele vai ao encontro do paciente, muda de país, ele tem essas coisas muito... de uma singularidade muito forte, e ele faz isso, às vezes, com uma equipe inteira. Tem psiquiatra, tem assistente social, fica com o paciente, mas não deixa ser internado. Ele reconhece no colapso um valor e reconhece na regressão um valor. Só que é algo muito simples. É assim, 3 dias de regressão, 2 meses de regressão. A minha primeira individuação, eu fiquei de 1984 a 1989 babando, né? Até que a progressão voltou e eu saí do movimento operário e do que eu fazia e fui para o Jung. Mudou completamente a minha paisagem anímica, emocional e psíquica. E tenho certeza que muitos sociólogos aqui presentes
passaram isso também. Então, eu penso que a regressão no Jung é diferente, ela é muito mais radical, ela talvez seja de base psicótica, uma regressão psicótica, mas que não se revela como psicose, se revela como a coisa mais importante que você vai viver na vida, né? Então, é muito diferente. Mas, para quem gosta de psicanálise, esse livro, Segure-os Antes que Caiam, é um presente, porque é uma transformação do setting. Eu fiz de propósito para irritar um pouco os psicanalistas, porque eles rejeitam muito Bolas. Então, toma para vocês uma transformação do setting. E o outro livro que eu publiquei, e que eu insisto que vocês leiam, são os objetos evocativos. Os objetos evocativos, eles têm... Marilena, cadê a Marilena? Sumiu. Está aí. Eles têm, para mim, é um conceito que vai paralelo à sincronicidade do Jung. Tá? Porque os objetos evocativos é assim, uma obra de arte é um objeto evocativo. Essa obra de arte pode evocar o meu self, e ele se desdobra. Aí é que está a sensibilidade romântica do Bolas. É a expansão. Você nunca para de se expandir, porque o seu self se desdobra do berço ao túmulo, assim que ele diz. Só que é só para o homem, esse que é o problema da psicanálise, só pensa o ser humano. Mas os objetos evocativos são... é um furo, porque a psicanálise, já disse o Davi Yanomami, né? Na Queda do Céu. Os brancos só sonham com eles mesmos. Que saco, meu! Sonhou com a onça, não é a onça. É a tua ferocidade interna, é alguma coisa assim. Sonha só com você mesmo. Não, o Jung fura o cerco. É o mundo falando com você. O mundo. Quando você está numa energia muito forte da individuação, o mundo tem uma única sinfonia. A sua é placa no caminho, gente. É isso que é sincronicidade. Não é algo... é uma sincronicidade, um acaso, uma relação significativa. Não. São placas no caminho. Sem aquela sincronicidade, você não avança. Isso são os objetos evocativos. Quando são objetos evocativos, eles evocam o seu self e seu self se desdobra. E você se expande. Muda de perspectiva. Eu acho maravilhoso isso no Bolas, só que é só para os humanos. Tudo só para os humanos. E o Jung não. O Jung fura o cerco. No Jung, no Simondon, essa ideia do pré-individual, da meta-estabilidade ou da energia é para todos os seres. Implica numa comunicação entre todos os seres. Furou o cerco. Eu acho que nós precisamos desses furos de cerco. Desculpe que eu fique entusiasmada e não paro de falar. Mas pronto, falei. O Bolas tem muitos outros textos. Eu só falei desses que eu fiz a curadoria, tá? Neres, não sei se você consegue me responder, porque eu não sei se é uma pergunta muito simples, mas assim, qual é a diferença de colapso e regressão para o Bolas e para o Winnicott, que também tem esses dois conceitos? Olha, tem um livro que saiu pela Ubu agora, que é do Bolas sobre o Winnicott. Eu penso que o Bolas ele tem uma influência muito grande do Winnicott e do Bion. O livro principal do Bolas chama-se A Sombra do Objeto, uma psicanálise do conhecido não pensado. Por aí a gente sente a forte influência do Bion. Mas ele é muito winnicottiano também. Só que ele se desprende do Winnicott, porque ele trabalha também os objetos, mas ele não dá muita bola para os objetos transicionais. O objeto principal dele é o objeto transformacional. E ele vai se afastando do Winnicott. Na relação de regressão
e de colapso, ele diz o seguinte: contra o Balint, eu penso que é contra o Balint e contra o Winnicott. Não é preciso levar o paciente para a regressão. Ele vai sozinho. Ele vai sozinho. Isso também é muito forte no Jung. Ninguém desencadeia individuação em ninguém. A individuação se dá, o Simondon fala isso de forma muito bonita. A individuação é a vida. Pronto. Resolveu todos os problemas. A individuação é a vida. É um processo da vida e nós somos parte da vida mais ampla, como são todos os seres vivos. Então, nós não cessamos de nos individuar. Uma boa pergunta, se vocês quiserem, eu respondo a pergunta que eu mesmo faço, é quando se dá a individuação para o Jung e para o Simondon. Mas voltando ao Bolas, o Bolas fala isso contra, entre aspas, o Winnicott. Você não leva ninguém para a regressão. A pessoa, o colapso é a regressão. Só que o colapso para o Bolas é assim, é indivíduo, não tem sociedade, gente. Para a psicanálise não tem sociedade. Então, são indivíduos e são pensados como tais, como indivíduos. Então, você vai ao banco, não funciona o teu cartão de banco, ele dá esse exemplo, você colapsa, porque o seu cartão de banco não funcionou. E no colapso você está regredida. O colapso e a regressão são sinônimos, só que não é levado por ninguém. A coisa se dá espontaneamente na vida. Eu diria que essa é a grande diferença. Mas compre o livro da Obu, do Bolas, sobre o Winnicott, que você vai ver que ele vai pelo Winnicott, mas ele faz muito a maneira dele, digamos assim. Agora, eu vou responder a pergunta que eu mesmo fiz, desculpa. Eu penso que o Jung trabalha com adaptação, um conceito pouquíssimo valorizado no meio junguiano, pouquíssimo. Ele tem um texto chamado Adaptação, Individuação e Coletividade. Ninguém enfrenta a questão da adaptação. Eu mesma escrevi um livro sobre isso e pulei a adaptação. É inacreditável o que a gente faz, mas faz. E eu penso que, para o Jung, a ideia de adaptação é adaptação ao meio social, ao meio cultural. Então, para o Simondon também. De repente, você não tem mais condições de adaptabilidade. Nós estamos num momento assim, né? A nossa adaptação é muito frágil, porque o mundo está numa velocidade tremenda, as profissões desaparecem. Eu tive muitos pacientes, jornalistas e fotógrafos, que eles não tinham mais emprego, de repente. Não tinha mais fotógrafo e jornalista, uma época, hein? Agora até que voltou. Mas não tinha mais emprego. Então, o processo de desadaptação é muito forte. Quando se dão desadaptações, no fim de um casamento, no fim de um grande amor, no fim de naquele objeto investido que você está e que sofre alguma pane, você não pode continuar com ele, você se desadapta. Quando você se desadapta, você regride. E quando você regride, você já está em individuação. Então, é um processo que conta com a ideia de adaptação. No Simondon, a mesma coisa. Então, eu penso que essa chave, a psicanálise não tem de adaptação ao meio, porque não existe meio. Não existe, eles são robesianos, não são românticos. Né? Quem tem essa ideia, que é uma ideia-chave no Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, que ninguém entende o que é a bondade rousseauista, mas a bondade rousseauista é Krenak, é o equilíbrio cósmico. O homem é bom porque ele tem um equilíbrio cósmico, ele tem uma pitié e um amor de si. Né? Ele não tira do meio mais daquilo que ele quer consumir, ou seja, tem um equilíbrio cósmico. Ele vai se tornando devorador com o processo civilizatório. E, ao se tornar devorador, ele se torna narcísico, inclusive. Isso é fortemente no Jean-Jacques Rousseau. Mas você está sempre em relação ao meio, que é a sociedade e a cultura. E não existe isso na psicanálise. Então, você não tem a ideia de adaptação. Você tem assim, um colapso com, sei lá, o exemplo que o Bolas dá. Vai comprar ingredientes para o bolo de cenoura, não encontrou os ingredientes para o bolo de cenoura, colapsa. É fraquinho a ideia, entendeu? Não é uma ideia portentosa como é no Jung e no Simondon.
Mas é isso, gente. Queremos agradecer tão valiosa contribuição, né? E você autografará seu livro aí para o pessoal, conforme eles forem. Você trouxe o livro já, né? Então, tá bom. E depois as pessoas te procuram para o autógrafo. Fica mais simpático, tá? Nós vamos ter um café agora e depois às 5 horas a gente volta com a Luciana Ximenes.